Pac-Man foi criado num dia em que seu criador foi a uma pizzaria e a ideia surgiu assim que um de seus colegas pegou o primeiro pedaço. O melhor jogador de Pac-Man do mundo chama-se Billy Mitchell, que conseguiu a pontuação de 3.333.360, chegando à fase 255 com apenas uma vida. Ralph Baer criou o Magnavox Odyssey em 1972, que se tornou o primeiro console de videogame da história. 6 meses depois, ele criaria um dos brinquedos mais famosos do mundo, o Genesis. A primeira profissão de Mario Bros não foi exatamente encanador no Donkey Kong. Aliás, ele nem se chamava Mario, mas sim Jumpman. O Oxo, um jogo antigo criado em 1952, é considerado o primeiro jogo com gráfico da história. O jogo era possível ser rodado em modo texto. Apesar disso, existe uma controvérsia a respeito qual foi realmente o primeiro jogo, que já existe um registro de patente de 1947 que descreve um jogo de mísseis usando um tubo de raio cátodo. O Japão sofreu uma grande escassez de moeda na época do Space Invaders. O governo tentou controlar a escassez determinando que o valor do jogo aumentasse nas máquinas de fliperama, mas não teve jeito, eles tiveram que colocar mais moeda em circulação. O primeiro fliperama surgiu em 1971 e chamava-se Computer Space. O dinheiro conseguido por seus criadores, Nolan Bushnell e Ted Dabney, foi usado para a criação do Atari. A primeira máquina de caça-níquel foi Liberty Bell, construída em São Francisco no ano de 81, pelo mecânico alemão Charles Fay. Inspirado por causa do poker, a máquina recompensava os jogadores com bebidas e cigarros, e não dinheiro. Graças a uma falha na criação do chip TIA do Atari 2600 e o uso de uma técnica chamada High Stop, foi possível rodar o jogo Space Invaders dos fliperamas no Atari 2600. A ironia é que o melhor jogo da Atari tenha vindo da falha do chip. O Polybius é o jogo de fliperama mais misterioso da história, e até hoje não existe uma cópia sequer dele. De acordo com a lenda, o jogo apareceu em alguns lugares de Oregon e em Portland, e era um experimento do governo americano capaz de causar pesadelos e tirar informações de seus jogadores. Nem todos os jogos do Street Fighter são de luta. Street Fighter 2010 é um jogo de ação futurística em que o protagonista Kevin precisa enfrentar hordas de criaturas mutantes. Quando o jogo chegou aos Estados Unidos, numa estratégia de marketing, a Capcom mudou o nome do personagem para Ken. O Dreamcast é um console pirata que roda jogos de Dreamcast e possui uma tela de LCD embutida. O curioso é a empresa chinesa falsificar um videogame que foi um fracasso de vendas da Sega. Acompanhando o sucesso do filme E.T., o Extraterrestre, produziram um jogo para Atari 2600 baseado no filme. Eles acreditaram tanto que o jogo seria um sucesso que produziram mais cartuchos do que o número de consoles vendidos. Com uma mecânica de jogo ruim e chata pra caramba, além de um bug ridículo, as vendas não foram tão boas assim. Reza a lenda que a Atari decidiu enterrar os cartuchos que não foram vendidos no deserto do Novo México para evitar custo de armazenamento, e que no local onde se encontram os cartuchos existe uma placa escrita: "Aqui jaz ET e sua família". No Pac-Man original do fliperama não era possível pausar o jogo, mas existia um macete para descansar. Existe um lugar dentro do labirinto que, se você chegar sem que haja nenhum fantasma, permite que você fique escondido sem que ele os veja. Pac-Man foi o primeiro jogo que teve um personagem. O design da logo de Zelda Triforce é baseado no padrão de um clã feudal no Japão chamado Hojo. O primeiro mascote da Sega foi Alex Kidd.